Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre a microbiota intestinal entérica. Bem, essa microbiota intestinal, ela refere-se a uma variedade de micro-organismos vivos que colonizam o intestino logo após o nascimento. Podemos resumir que designa o conjunto de micro-organismos presentes no trato gastrointestinal. Dentre esses micro-organismos, o que vai predominar aí são as bactérias anaeróbicas, certo? Outras formas de organismos também são encontrados, como os fungos, como bactérias aeróbicas, mas o que predomina mesmo são as bactérias anaeróbicas. Mantém relação benéfica, recíproca e duradoura com o trato gastrointestinal. E aqui vale analisar a relação de simbiose que é estabelecida aí entre o hospedeiro e essas formas de vida, né? Essas bactérias aí. Então, ambos acabam se beneficiando. A bactéria, por ter um abrigo e alimento à disposição, e o hospedeiro, em decorrência dos metabólitos resultantes da atividade bacteriana, dentre outros fatores, como a gente vai ver mais adiante, que as bactérias elas acabam também beneficiando o organismo por promover a imunomodulação, também vão ser responsáveis aí pela proteção, evitando aí que essas bactérias patogênicas acabem também fazendo parte aí dessa microbiota. Então, são medidas protetivas, né, que vai garantir aí a homeostasia do trato gastrointestinal. É adquirida do ambiente, como foi falado previamente. Ao nascer, o indivíduo ele já adquire uma carga aí dessas formas de vida e garante aí, ao longo do seu desenvolvimento, a homeostasia do trato gastrointestinal. É composta por espécies designadas comensais. Como sabemos, lá no intestino grosso, nós vamos ter os restos de alimentos, aqueles alimentos que não foram processados, que não sofreram a ação das enzimas digestivas, que não passaram pelo processo de absorção, seguiram adiante. Então, isso aí é um material riquíssimo que as bactérias irão utilizar para a obtenção de energia. Desenvolvimento da microbiota intestinal. Mais uma vez, reforçando, a gente recebe aí uma carga significativa de bactérias logo após o nascimento. Então, quando o recém-nascido passa pelo canal vaginal ou neonato, né? Ele passa pelo canal vaginal, ele já adquire aí uma carga expressiva desses micro-organismos. E quem vai fornecer é justamente a mãe, porque a mãe, esse bebê, ele vai ter contato com a microbiota fecal da mãe. Diferentemente, bebês que nascem de parto cesáreo, eles vão ter aí que obter essa microbiota do ambiente, né? Então, ou da alimentação, do aleitamento materno. Então, é isso. O feto, ele é estéril, o bebê vai adquirir essa microbiota ao nascer, certo? Então, no parto normal, ele passa pelo canal e já adquire aí essas bactérias. Após um mês de vida, o lactante, ele já tem aí uma rica colonização de bactérias no seu trato gastrointestinal. E por volta aí dos 2, 3 anos de idade, a criança ela já tem aí a microbiota amadurecida, já com o fenótipo de adulto. Populações nativas. Então, todo o trato gastrointestinal ele vai ser colonizado por bactérias. É óbvio que outras formas de vida também vão estar presentes, como alguns fungos, mas o que predomina mesmo são as bactérias. O tipo e o número de bactérias variam ao longo do trato gastrointestinal.
Então, a gente vai observar que lá no estômago, duodeno, nós vamos ter uma quantidade inferior de bactérias e com predomínio de certos tipos de bactérias quando eu comparo lá no colo, né? Então, lá no colo eu já vou ter uma quantidade maior de bactérias e outros tipos de bactérias. Ali o ambiente, ele é propício para o desenvolvimento desses organismos, né? Porque esses organismos, eles precisam realizar a fermentação em um ambiente anaeróbio. Há cerca de 1.500 espécies diferentes de bactérias no colo, mas as proporções de cada espécie variam entre os indivíduos. Esse número de espécies é variável. Determinados autores falam em 500, outros em 1.000. Não há um consenso com relação ao número certo de espécies, mas o que é de fato coerente é que as proporções de cada espécie realmente vai variar entre os indivíduos, certo? E isso vai ser interessante porque a microbiota bacteriana vai determinar justamente essa impressão digital, ou seja, a microbiota ela é muito particular de cada um, então cada um vai ter uma constituição específica, né? Vai ter aqueles determinados tipos de bactérias nas devidas proporções, e isso é muito particular, peculiar de cada indivíduo. Então, por isso que se fala em impressão digital, certo? Porque os indivíduos, cada um vai ter a sua composição, certo? Então, esse ecossistema aí vai variar de indivíduo para indivíduo. A microbiota nativa predomina em comunidades livres conhecidas como biofilmes. É interessante falar que, com relação à composição da microbiota intestinal ou entérica, nós vamos ter aí a microbiota nativa, que são aquelas que já residem aí no trato gastrointestinal. Então, elas vivem em comunidades livres, formando aí os biofilmes, como podemos observar aqui na figura. E também nós vamos ter aí a microbiota de transição temporária, né? Um exemplo disso são aquela microbiota que a gente obtém através da alimentação de certos alimentos, né? São os probióticos, né? E os prebióticos, que são os materiais necessários, né? Para que essas bactérias elas possam crescer. Bem, então aqui nós temos um quadro 2, que ilustra aí as populações de bactérias entéricas. Nós temos aí os segmentos do trato gastrointestinal, as bactérias totais, as bactérias aeróbios, as bactérias aeróbicas e anaeróbicas, facultativas, e as anaeróbicas, né? E o pH em cada segmento aí do trato gastrointestinal. Então, podemos observar que no estômago e também no duodeno, o número de bactérias é bem menor quando comparado aí ao colo ou seco, né? Vejam aí o aumento expressivo dessas bactérias. Bem, com relação às aeróbicas e às anaeróbicas, percebam que o que vai predominar aí, a gente vai ter uma quantidade significativa no estômago, né? Aumenta aí gradativo. Com relação às anaeróbicas, a gente percebe a ausência desses tipos de bactérias no estômago, duodeno, jejum, aumentando aí na região do ilho e, consequentemente, né, seco e ilho. Percebam também que a atividade bacteriana ela também vai influenciar no pH, como podemos observar aqui na região do seco e do colo. Embora a gente saiba que aqui no estômago, né, temos o ácido clorídrico que já contribui aí para esse pH baixo. Principais aeróbios, os probióticos. Então, são aqueles que geralmente obtemos aí da alimentação, que não faz parte
da microbiota nativa. Então, nós temos aqui algumas espécies, né? As bacterióides, Bifidobacterium, SP, e os lactobacilos, né? São as espécies representadas aí por seus respectivos gêneros. Então, dentre essas bactérias que são conhecidas por nós, quem já tomou aí algum complemento, né, aqueles probióticos que é vendido em farmácia, ou até mesmo presente em alguns alimentos, como iogurte, essas coisas. Então, nós temos aí o predomínio, principalmente tem os que predominam essa espécie aqui, o Bifidobacterium, SSP, certo? E outros, né, lactobacilos, são bem conhecidos, né, os lactobacilos, SSP, e o Bifidobacterium, SSP. Bem, aqui nós temos uma figura que ilustra, né, os lactobacilos bulgários. Então, vamos seguir adiante, os principais anaeróbios, e aqui nós temos os entéricos. Os entéricos são aqueles que fazem parte da microbiota nativa. Eles não são microbiota, não faz parte da microbiota de transição temporária, como acontece, por exemplo, com os probióticos. E aqui nós temos elencado algumas espécies, né? O Peptostreptococcus, SSP, Eubacterium, SSP, Fusum Bacterium, SSP, e Ruminococcus, SSP. Então, essas 4 espécies de bactérias, elas fazem parte aí da microbiota nativa, certo? Aquela microbiota adquirida lá atrás, durante o nascimento. E com relação às bactérias anaeróbicas nocivas, nós temos aqui o Clostridium SSP, certo? Ilustrado aqui nessa fotomicrografia. Outro grupo de bactérias, as bactérias aeróbicas gram-positivas. E aí nós temos o Enterococcus SSP, Staphylococcus SSP e Streptococcus SSP. Na fotomicografia nós temos o Enterococcus SSP. Mais um grupo, principais aeróbios gram-negativos. Então, nós temos a Escherichia coli e a Salmonella SP. Representada aqui, nós temos a Escherichia coli e a Salmonella entérica. E fungo, nós temos aí como principal a Candida albicans. Ela também pode estar presente aí no trato gastrointestinal, constituindo aí a microbiota. Os fatores que vão controlar aí a microbiota são elencados aqui. O primeiro, o ácido gástrico. Então, quando o indivíduo ele ingere um determinado alimento, então a natureza ácida do estômago acaba por destruir, matar algumas formas de micro-organismos. Então, o estômago funciona como um esterilizador, né? Matando algumas formas de micro-organismos, principalmente para nós o que interessa é matar aquelas bactérias, aquelas formas que são patogênicas, nocivas. O segundo, secreções gastrointestinais. Aí nós temos a saliva e a bile. A saliva aí, nós vamos ter a lisozima, presente na composição da saliva, e com relação à bile, os ácidos biliares. Então, esses compostos acabam aí também contribuindo, né, controlando aí a microbiota. Motilidade e secreção de líquidos e eletrólitos pelo intestino delgado. Então, no intestino delgado é observado que movimento de mistura, peristaltismo intenso e, como podemos ver, a secreção constante, né, de líquidos e eletrólitos que são essenciais aí no processo absortivo dos nutrientes.
Então, esse ambiente, ele não permite o estabelecimento dessas bactérias nesse segmento do trato gastrointestinal. Da mesma forma também lá no estômago. Então, estômago, duodeno, jejum, né, essas formas aí de vida não consegue se estabelecer. Então, a motilidade acaba fazendo com que esses micro-organismos sejam lançados para o segmento seguinte. Com relação à motilidade no colo, ela é menor, né? Ela é reduzida e isso acaba favorecendo aí a instalação, a colonização das bactérias, né, nesse segmento do trato gastrointestinal. Outro ponto interessante também que vai regular aí a microbiota intestinal entérica é a secreção de imunoglobulina A, certo? Então, a imunoglobulina A, que é eliminada e que está também aí sobre a superfície, sobre o lume intestinal, colabora aí também na redução da população de micro-organismos que formam aí a microbiota. Antibióticos de amplo espectro também beneficia aí a redução dessa o termo flora é até errado, então, dessa microbiota, justamente porque os antibióticos vão promover aí uma seleção natural entre as diferentes formas de bactérias que estão presentes aí no lume, certo? Por isso que sempre após o uso de um antibiótico é necessário fazer a reposição aí da microbiota intestinal, utilizando aí os probióticos e prebióticos, né, para garantir o restabelecimento aí da homeostasia do trato gastrointestinal. E dieta rica em fibra também, as fibras que são essenciais aí para a obtenção de energia por parte dessas formas de vida. Funções fisiológicas da microbiota. Também temos aqui elencados diversas funções que podemos aqui falar. A primeira delas, o desenvolvimento e maturação das populações linfóides intestinais. Então, aqui a microbiota ela vai funcionar como um imunomodulador, e isso é importante, né, que isso aconteça desde o início do desenvolvimento do ser vivo, né, do ser humano, até mais adiante, né, porque na forma adulta já vai ter aí uma população de micro-organismos já pré-estabelecidos e que vai garantir aí também essa imunidade interessante no trato gastrointestinal. Aumenta a proliferação e diferenciação do epitélio, e aqui nós temos o efeito trófico por parte da microbiota intestinal. Desempenha funções metabólicas que não podem ser realizadas por enzimas de mamíferos. Por exemplo, a celulose ela não pode ser, ela não é desdobrada no nosso trato gastrointestinal, nós não temos enzimas que permitam fazer isso. Então, as bactérias, elas fazem uso das suas diversas enzimas para desdobrar aí esses materiais. Alguns produtos da absorção, como a lactose, em indivíduos que têm intolerância e acaba, né, não sendo absorvida e passa adiante. Quando chega lá no intestino, também vamos contar com o auxílio dessas bactérias que vão aí desdobrar a lactose. Então, aqui nós temos, né, uma função metabólica. Recuperação de nutrientes não desdobrados por meio da fermentação. E aí nós vamos ter como principal produto o ácido graxo de cadeia curta, representado aí pelo buritato e o propionato, né? Fins farmacológicos, ativação enzimática de profármacos. Então,
uma forma de se utilizar um determinado medicamento sem que ele sofra aí ação das proteínas, das enzimas hidrolíticas presentes no trato gastrointestinal e tem a sua ativação permitida, né, mais adiante. Então, é justamente nesse ponto. Então, para fins farmacológicos, as bactérias elas vão funcionar aí na ativação desses profármacos, fazendo com que eles tenham ação, possam ser aí absorvidos e tenham a sua ação estabelecida. Desintoxicação de alguns carcinógenos por meio de enzimas. Então, como sabemos, o epitélio que reveste o trato gastrointestinal, ele tem um ciclo de vida muito curto e isso é benéfico porque se porventura durante o processo de mitose da célula acontecer algum problema, então, ou até mesmo a introdução de alguns patógenos no interior dessa célula, acabam sendo, né, descartados. E aí, a microbiota intestinal, ela vai ter essa função de desintoxicar algumas substâncias que têm potencialidade de causar esse efeito carcinogênico nas células. Aumenta a resistência da mucosa intestinal à colonização por micro-organismos patogênicos. Então, como eu tenho já uma microbiota nativa ou então uma microbiota de transição temporária, para que esse micro-organismo ele tenha acesso às células de revestimento da parede do trato gastrointestinal, já vai ter aí, né, uma certa dificuldade, porque essas formas de vida elas já estão aderidas na superfície. Então, já vai dificultar aí justamente a adesão dessas formas patogênicas sobre a superfície do epitélio de revestimento do trato gastrointestinal. Efeitos metabólicos das bactérias entéricas. Então, aqui nós temos nesse terceiro quadro o substrato, as enzimas que são produzidas por essas bactérias, o produto da digestão e o que vai acontecer mediante a formação desse produto. Então, vamos para o substrato exógeno. Então, vamos dividir aqui essa tabela em dois momentos. Vamos tratar agora do substrato exógeno. A ureia ela vai ser convertida aí em amônia pela ação da enzima urease. E logo em seguida, o material a amônia pode ser absorvida ativamente ou excretada na forma de NH4. A bilirrubina, ela vai ser desdobrada aí em urobilinogênio e estercobilinas por meio da enzima redutase. E aí, estes produtos eles podem ser reabsorvidos passivamente ou também excretados. Os ácidos biliares primários eles vão ser aí desdobrados pela desidroxilases, formando aí os ácidos biliares secundários que serão reabsorvidos passivamente. Da mesma forma, os ácidos biliares conjugados, eles vão sofrer aí ação enzimática por meio das desconjugases, formando aí ácidos biliares não conjugados, que serão aí reabsorvidos por meio da circulação enterohepática. Com relação ao substrato endógeno, nós temos aí os carboidratos. Deixa eu só ver Bem, aqui só corrigindo, gente. Substratos endógenos, certo? Não exógenos. E aqui é o contrário, exógenos. Então, os carboidratos, eles vão sofrer aí ação das enzimas glicosidases,
formando aí ácidos graxos de cadeia curta, hidrogênio, dióxido de carbono e metano, podendo aí ocorrer a absorção ativa ou a eliminação na respiração ou excretados no flato. Os aminoácidos, eles vão sofrer a ação aí das enzimas descarboxilases e desaminases, formando aí amônia e íons de bicarbonato, que também podem ser aí reabsorvidos ou excretados, né, no caso da amônia, na forma aí de NH4. A cisteína, metionina, vão ser aí também desdobradas pelas enzimas sulfatoses, formando sulfeto de hidrogênio, que pode ser também eliminado por meio do flato. Produtos da fermentação. Então, nós temos aqui os ácidos graxos de cadeia curta, como foi falado, são um dos produtos da fermentação. No caso, ácidos graxos de cadeia curta, acetato. E aí nós temos o que foram falados, né, na forma de propionato e buritato. Então, estes produtos, eles são utilizados como combustível e tem uma relação aí também interessante com relação ao processo inflamatório da parede do trato gastrointestinal. Acredita-se que essas substâncias, elas inibam os processos inflamatórios, né, que acontecem em certas condições patológicas. Com relação aí a outros produtos, nós temos os gases hidrogênio, dióxido de carbono e metano, sendo produtos aí da fermentação. Peptidases, descarboxilases, desaminases e bacterianas, né, proteínas aí luminais, vão ser desdobradas por meio dessas enzimas, formando aí aminoácido e dióxido de carbono e amônia. As sulfatases bacterianas vão acabar aí contribuindo na formação de aminoácidos. E as oxidases, formação aí de ácidos graxos, são os produtos aí da fermentação. Fontes geradoras de gases intestinais. Então, nós temos aí 3 fontes. A primeira, a obtenção de gases por meio da deglutição aí de grande volume de ar com as refeições. E aí, o que é que acontece muitas vezes? A eliminação desses gases vai ocorrer por meio da eructação, certo? Então, o indivíduo acaba eliminando aí uma concentração bem expressiva por meio da eructação. Pode também ocorrer a formação de gases por meio de reações químicas que acontecem lá no duodeno. Então, o quimoácido chega até a região duodenal, que é rica em íons de bicarbonato. E aí, da associação do ácido clorídrico com o bicarbonato, nós vamos ter a formação do dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono cai na corrente sanguínea e vai ser eliminado na respiração. A água permanece lá como componente importante que vai ser posteriormente absorvido. A outra fonte geradora de gases intestinais é a atividade aí da microbiota intestinal, por meio da fermentação e outras vias metabólicas. Então, aí nós temos as bactérias, né, contribuindo aí para a formação dos gases respiratórios. A produção diária aí intestinal de gases, né, então, cerca aí de 1 litro, né, produzido por dia. Então, esse é o volume médio diário de produção de gases intestinais. E quanto à sua composição, nós temos aqui os principais gases que vão constituir aí os gases ou flatos. Temos aí como principal componente, né, o nitrogênio, em segundo lugar o hidrogênio, dióxido de carbono aí com 10%,
o metano com 3% e o oxigênio aí fica com 2%. Esses gases aqui, eles não são responsáveis pelo odor característico, né, dos flatos. Que nem sempre todo flato vai apresentar odor, vai depender muito da composição e da atuação da microbiota intestinal aí na formação desses compostos. Agora, aqueles que são responsáveis pelo odor, que são classificados como odorentes, eles vão estar presentes em pequena quantidade, mas quantidade suficiente de caracterizar aí o flato, né? Então, nós vamos ter aí o sulfeto de hidrogênio, como vimos, produto lá da fermentação, o indol e o escatol. Bem, o metano, que foi falado aqui, ele também é importante e a sua composição, a sua constituição aí, a sua quantidade vai ser variável, dependendo aí de processos de fermentação por parte das bactérias, mas ele é responsável por acender o flato, né? Basta ter o contato deste metano com o hidrogênio. Então, essa característica de acender o flato, quem vai ser responsável aí é o metano, que se associa aí, que se liga com o hidrogênio. Bom, gente, então aqui a gente conclui a nossa aula, certo? Qualquer dúvida é só me procurar. Bem, então aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na construção desse material e as imagens foram obtidas desses sites que estão aí ilustrados.